Episódio 2. A Rede Invisível. Se no primeiro episódio você conheceu o homem que quebrou o Banco da Inglaterra e descobriu como George Soros se tornou um dos nomes mais temidos do mercado financeiro, hoje nós vamos abrir as cortinas sobre algo ainda mais profundo. A rede invisível que sustenta seu poder. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você enxerga notícias, movimentos sociais e até decisões políticas que afetam sua vida. Quando falamos de poder, a maioria das pessoas pensa em presidentes, generais ou grandes corporações. Mas existe um tipo de poder que não aparece nas manchetes, que não desfila em desfiles militares e que não se apresenta em campanhas eleitorais. Esse é o poder das ideias, dos financiamentos silenciosos, das fundações e das ONGs. É nesse território invisível que George Soros construiu um império muito mais forte do que qualquer cargo político poderia lhe dar. A Fundação Open Society, criada por ele, é apenas a ponta do iceberg. Por trás dela existe uma teia de mais de 100 organizações espalhadas pelo mundo. Todas elas conectadas, todas com recursos quase ilimitados, todas guiadas por uma visão que se repete: dissolver fronteiras, questionar tradições e remodelar sociedades a partir de dentro. É como uma rede que se infiltra lentamente, ocupando espaços que antes pertenciam a governos e comunidades locais. Você já percebeu como certas pautas surgem de repente em vários países ao mesmo tempo, como se fosse uma onda sincronizada? Isso não é coincidência, é método. A rede de Soros financia grupos que parecem pequenos movimentos locais, mas que, na verdade, estão conectados a uma estratégia global. Assim, uma causa que começa em uma cidade pode rapidamente se transformar em um debate internacional, porque há recursos, mídia e influência impulsionando esse processo. Nos Estados Unidos, por exemplo, Soros investiu bilhões em campanhas eleitorais de procuradores e juízes que defendem pautas como descriminalização de drogas e redução de penas. A consequência direta foi o aumento da criminalidade em muitas cidades, criando um clima de insegurança que divide ainda mais a sociedade. Para o cidadão comum, parece apenas uma mudança de política. Mas quando seguimos o rastro do dinheiro, vemos que por trás há uma agenda cuidadosamente desenhada. E isso não acontece apenas na América. Na Europa, suas fundações atuaram em países do leste logo após a queda do comunismo. Soros financiou universidades, meios de comunicação e partidos políticos. Ele se apresentava como o grande filantropo que queria ajudar sociedades em transição. Mas com o tempo, o que se viu foi a criação de uma nova elite política e intelectual, totalmente alinhada às ideias do globalismo e da chamada sociedade aberta. Pense comigo. O que é mais eficaz? Tentar conquistar um país pela força ou moldar silenciosamente a mente das novas gerações? Soros escolheu o segundo caminho. Ele investiu pesado em universidades, oferecendo bolsas de estudo e programas de pesquisa. Jovens formados com recursos da sua fundação voltavam para seus países e, com o tempo, assumiam cargos em governos, tribunais e grandes empresas. A cada geração, a influência se multiplicava. E aqui está um ponto crucial. Soros entendeu que, para dominar o futuro, era preciso controlar a narrativa. Por isso, investiu também em mídia. Pequenos jornais, grandes portais, programas de TV e até influenciadores digitais receberam recursos de sua rede. Dessa forma, ele não apenas financiava ideias, mas também controlava como essas ideias seriam apresentadas ao público. O resultado é que muitos debates que parecem espontâneos, na verdade, foram cuidadosamente plantados. Você já ouviu falar em engenharia social? Pois é exatamente isso que acontece. Criam-se debates, estimulam-se conflitos, financiam-se grupos opostos e, enquanto a sociedade se divide, a rede invisível avança. E o mais impressionante, tudo isso acontece diante dos nossos olhos, mas quase ninguém percebe,
porque o discurso é sempre envolto em palavras bonitas como democracia, liberdade e direitos humanos. Aqui no canal, O Segredo dos Poderosos, nós insistimos. É preciso olhar além da superfície. Quando você vê uma ONG defendendo uma causa, quando percebe uma universidade mudando radicalmente seus programas de ensino, ou quando uma cidade aprova leis que parecem estranhas à sua tradição, pergunte-se: quem está financiando isso? Porque muitas vezes a resposta leva à mesma origem. Outro exemplo claro dessa rede invisível é a questão das fronteiras. Soros tem sido um dos maiores defensores de políticas de imigração aberta. Ele financia grupos que atuam para enfraquecer leis de imigração em países como Estados Unidos, Alemanha e até no Brasil. O discurso é sempre de solidariedade e acolhimento, mas na prática, o resultado é o aumento do conflito social, do choque cultural e do desgaste dos serviços públicos. Para muitos analistas, isso não é um efeito colateral, é o objetivo. Mas você deve estar se perguntando: qual é o ganho de Soros com tudo isso? A resposta está na sua própria visão de mundo. Ele acredita que a soberania nacional é um conceito ultrapassado. Para ele, o futuro deve ser um mundo governado por instituições internacionais, onde leis e tradições locais se curvam a regras globais. Nesse cenário, figuras como Soros se tornam ainda mais poderosas, porque já têm as conexões e os recursos para influenciar essas instituições. E é aqui que voltamos à ideia de rede. Essa não é uma conspiração de uma sala secreta com homens de terno em volta de uma mesa. É algo muito mais sofisticado. É uma rede de universidades, ONGs, mídias, políticos, juízes e movimentos sociais que muitas vezes nem percebem que fazem parte de um mesmo jogo. Mas, ao final, todas essas peças se movem na mesma direção. Você consegue perceber agora como esse poder é diferente? Não é o poder de uma ditadura que impõe regras pela força. É o poder invisível, que molda ideias e opiniões, que cria leis e até redefine o que é certo ou errado. E por isso, é muito mais difícil de combater. Em muitos países, líderes políticos tentaram enfrentar essa rede. Alguns conseguiram limitar a atuação das fundações de Soros, outros foram derrotados. Mas todos reconhecem a mesma coisa. Não é fácil enfrentar alguém que, com um simples repasse de milhões de dólares, pode financiar uma campanha midiática contra você, criar movimentos de oposição e até influenciar decisões de tribunais internacionais. O mais assustador é que Soros não esconde seus objetivos. Ele já disse claramente que acredita que o futuro pertence a uma sociedade global sem fronteiras, onde o indivíduo não tem mais sua identidade nacional, mas apenas uma identidade universal. Para muitos, isso soa como um sonho de paz, mas para outros, é a destruição da cultura, da tradição e da liberdade de cada nação. Você já parou para pensar por que tantas ideias radicais surgem nas universidades, se espalham pela mídia e, de repente, viram leis? Esse processo não é espontâneo. Ele é financiado, planejado e sustentado por recursos que parecem não ter fim. E essa é a marca registrada da rede invisível de Soros. Aqui no canal O Segredo dos Poderosos, nós vamos ainda mais fundo. No próximo episódio, você vai descobrir o que realmente está por trás de toda essa rede, o projeto global. O objetivo final que conecta cada investimento, cada ONG, cada campanha. Porque, no fim das contas, tudo isso não é apenas sobre filantropia, nem mesmo apenas sobre política. É sobre moldar o futuro da humanidade. Antes de encerrar, quero que você reflita. Quando você vê notícias, quando assiste a debates, quando percebe movimentos surgindo em várias partes do mundo ao mesmo tempo, pergunte-se: isso é espontâneo ou é o resultado de uma estratégia invisível? A resposta pode mudar a forma como você enxerga o mundo. E não se esqueça, inscreva-se no canal O Segredo dos Poderosos, porque o que você está ouvindo aqui é apenas o começo. No próximo episódio, nós vamos revelar a peça final desse quebra-cabeça.
você vai entender o que realmente significa a Agenda Soros e por que ela impacta diretamente a sua vida, mesmo que você nunca tenha ouvido esse nome antes. Até lá, lembre-se, o verdadeiro poder nem sempre aparece. Muitas vezes, ele se esconde em redes, em ideias e em financiamentos que parecem inocentes. Mas quando você conecta os pontos, descobre que existe uma força atuando nas sombras. Essa é a rede invisível. E esse é o segredo dos poderosos.